Diante das frustrações de eliminação de Copa do Brasil, Libertadores ano passado, Libertadores também esse ano, você ainda tem essa mesma percepção? Da eliminação da Libertadores do ano passado? Sim. Ah, porque você achou que nós íamos ser campeões da Libertadores os 2 anos? Poderíamos ter chegado a ser bicampeão da Libertadores. Dessa vez, na outra... Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos aqui assistir mais uma coletiva do nosso mister, o nosso treinador, o melhor treinador do Brasil, Rogério Ceni. Vamos ver o que foi que ele falou depois de um grande jogo desse contra a Juazeirense, né? Eu que falei que eu não assisto coletiva de Rogério Ceni, porém esse ano que não tem tanta desculpa para ele colocar, pois não vai ter tantos jogos, não vai ter tantas viagens, né? Vai ficar um tempo sem treinar de um jogo para o outro. Como não tem muita desculpa para a gente ouvir dele, me chamou a atenção e aí eu decidi assistir a coletiva do Rogério Ceni, que são sempre coletivas espetaculares. Mas como eu não quero ver sozinho, quero ver com vocês, eu vou trazer aqui, né, a minha reação, a minha insatisfação, a minha satisfação sobre o que o Rogério vai falar sobre o jogo do Bahia. Se você gosta desse modelo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos assistir juntos aí. Vamos reagir junto à coletiva do Rogério Ceni do jogo de Bahia 4, Juazeirense 2. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quarta-feira você veio com o mesmo time a campo, né? Parecia estar com a classificação bem encaminhada, mas sofreu aquela pressão ali no segundo tempo. Queria saber qual é a análise que você faz dessa partida e se houve um receio de que o roteiro de quarta-feira se repetisse. Um pouco. Boa noite. Nós viemos com o mesmo time, primeiro porque nós não temos um jogo no meio de semana. Segundo porque seria, na minha opinião, injusto tirar um ou outro jogador pelo fato de não ter obtido a classificação no meio de semana. Eu acho que eles precisavam encarar de frente a situação que nós deixamos acontecer por não conseguir esse resultado, que era a nossa obrigação contra o O'Higgins classificar o Bahia a outra fase. Mas todos eles estão bem abatidos, tristes também. E hoje fizemos o nosso placar e infelizmente a gente às vezes se desconecta um pouco do jogo, né? Normalmente vem se desconectando quase todos os jogos. Acho que eles ficaram um pouco cabisbaixos, eu acho que é compreensível. A vaia de hoje, ela não vem de hoje, ela vem do último confronto, né? Mas você imagina você no teu trabalho, o jogo todo, o tempo todo, o teu turno de trabalho sendo vaiado, ofendido. Isso tira também um pouco a concentração do jogador. Repito, não é de hoje, acho que o torcedor, assim como a gente, ficou muito triste, eu entendo nesse sentido, mas eu acho que foi o jogo em si não foi o maior obstáculo hoje, sim o clima, a pressão, o fato de vaia do começo ao fim. O torcedor paga o ingresso dele, tem o direito de vir se manifestar, logicamente, mas é contraproducente, independente do sentimento de tristeza, de raiva que o torcedor fica, que eu entendo perfeitamente, mas o atleta ele também sofre. Um jogador que pede um pênalti, um jogador que comete um erro, a gente, né, todos nós não queremos. É o 15º jogo do ano do Bahia. Nós infelizmente perdemos um único jogo por 1-0 e isso ocasionou a nossa... Meu Deus do céu, coitadinho. Vamos passar a mão na cabeça desse, meu. Próximo jogo, vamos levar buquê de flores pra ele. É os coitadinhos, não pode vaiar, não. O CLT trabalha sob pressão quase todos os dias. Pega ônibus cheio, sai de manhã cedo de casa, é pressão. E normalmente eles fazem o trabalho deles bem feito e mesmo assim sofre pressão, né? De patrão, de encarregado, de gerente. E mesmo assim os caras estão todo dia fazendo o seu trabalho bem feito. Normalmente o jogador do Bahia, toda vez que precisa fazer um trabalho bem feito, pipoca. E ainda é culpado a torcida. Ah, me poupe, né, Rogério Ceni? Desclassificação na principal competição. Então, a gente entende a mágoa, a tristeza do torcedor, mas o atleta ele também sente o clima criado. Então, é um direito, claro, o torcedor paga seu ingresso, Agora, vem aqui a culpa é da sempre, torcida. coloca um número grande de torcedores, né? Ficou chateado, ficou triste, mas nós também ficamos. Agora, eu acho que é contraproducente a vaia durante todo o jogo. Acho que tem todo o direito de se manifestar, de demonstrar a insatisfação pelo resultado de quarta-feira, ou pelo resultado das 2 quarta-feiras, né, que antecederam esse jogo. Porém, não é isso que vai ajudar o time nesse momento difícil.
Pra você ver, né, família, como é Rogério Ceni. Ele vai, comete... Não é o primeiro fiasco do Bahia, né? Algumas pessoas que têm problema de memória curta, memória recente, acabam esquecendo. Mas o Bahia foi eliminado pelo América de Cali, ou a Bahia foi eliminado tomando a virada do Nacional e outros. Perdemos o Bavi naquele campeonato baiano que a gente nunca vai esquecer, né? Tomando uma virada ridícula do Vitória, dando 2-0. E o Rogério Ceni ainda se acha no direito de se chatear porque a torcida vaiou. Pra você ver, pasme isso aí, pasme que o Rogério Ceni ainda se chateou por ouvir isso aí. É brincadeira uma parada dessa, velho? Boa noite, Rogério. Daniel Marinho. Eu agora sou o representante, o setorista do Bahia pela Rádio Metrópole. Eu vou ficar acompanhando vocês nessa nova jornada aí. Gostaria de perguntar para o senhor sobre um pouco da queda de rendimento no segundo tempo, né? O Bahia que estava numa partida até então tranquila, com resultado em mãos, vamos assim dizer, mas acabou caindo um pouco o rendimento, no segundo tempo não aproveitando algumas chances, fazendo alguns erros bestas, e até nos últimos 5 jogos, nos últimos 4 dos últimos 5 jogos, o Bahia acabou tomando um gol no segundo tempo. Isso tem a ver, por estar controlando um pouco a partida, ficaria um pouco desconcentrado nesse segundo tempo? Olha, pode ser também, mas a maioria dos gols que a gente sofre são por erros nossos mesmo. Bola no nosso domínio, né? Na construção de jogo. É um time que propõe jogo o tempo todo, por isso joga sempre com a bola, né? E às vezes quando começa o cansaço bater, a distância entre as linhas de passe começam a ficar maiores. Quando você tem 5, 10 metros a mais de um passe, em vez de ser um passe, por exemplo, o passe do Santi para o Nico, já é um passe de mais de 20, 25 metros. Quando você está fresco no jogo, está com todo o gás, você está mais próximo para conectar esses passes. A chance de erro ela é menor. Quando você começa a cansar um pouco mais, ficar um pouco mais cansado no jogo, começa a se espaçar um pouco mais essa linha de passe. E é onde, infelizmente, foi assim o erro na saída de jogo, na recuperação de bola e construção de jogo contra o Higgins. E os dois erros de gols hoje que deram o gol à equipe adversária foram de uma conexão, um passe errado, né? Um do Nico, um passe errado, acho que foi o William que fez a parede, né? Então eu acho que esse cansaço, esse espaçamento entre linhas, acaba oferecendo alguns erros ao adversário, que normalmente quando está descansado no primeiro tempo, está bem concentrado com tudo, né? Além das trocas que mudam um pouquinho a característica do jogo, e infelizmente nós cometemos 2 erros que aí logicamente também vão ao encontro, né, das vaias no jogo, porque são erros nossos que nós fizemos. Né? Os gols que nós sofremos ultimamente são muito mais falhas nossas do que mérito do adversário. Então esse tem sido um problema que nós vamos ter que ter. O jogo e depois continuar essas vaias da torcida direcionada e tal, como é isso logo no começo do jogo e depois continuar essas vaias da torcida direcionada para você, como o Rogério absorve isso? Não, eu entendo perfeitamente a tristeza do torcedor, o momento que ele queria ver o Bahia seguindo na Libertadores. Mais do que eles, pode ter certeza que eu queria ver, eu trabalho muito para isso. Sai daí, rapaz, se você não vai querer ver o bem no Bahia mais do que um torcedor, rapaz, larga de ser hipócrita. Você quer ver o bem no Bahia melhor do que um torcedor? Não tem ninguém nesse mundo que vai querer o bem maior do seu time do que seu próprio torcedor. O seu torcedor é o que mais quer o bem do seu time. Nem à toa que ainda tinha 16 mil torcedores lá, com a esperança de vocês fazerem um bom futebol hoje. Pare de ser hipócrita. Vocês nunca vai se querer o melhor do Bahia do que o torcedor. Se você quisesse, você estaria fazendo um melhor trabalho. Infelizmente acontece. E você tem que tentar seguir, não há outro motivo. Né? Não há outra maneira de conduzir. Você tem que tentar seguir, conseguir o melhor, resultados, tentar elevar o percentual de pontos, aproveitamento, Campeonato Brasileiro, tentar ser campeão baiano, tentar vencer clássicos. É assim que funciona a nossa vida. Rogério, boa noite. Ainda falando disso da pressão do torcedor para cima da sua pessoa, né? Quando você chegou no Bahia, há pouco mais de 2 anos, você chegou a falar que era a melhor oportunidade de trabalho no país. Diante das frustrações de eliminação de Copa do Brasil, Libertadores ano passado, Libertadores também esse ano, você ainda tem essa mesma percepção? Da eliminação da Libertadores do ano passado? Sim. Porque você achou que nós íamos ser campeões da Libertadores os 2 anos? Poderíamos ter chegado a ser bicampeão da Libertadores. Essa vez, na outra, não passamos da fase de grupo e essa não chegamos à fase de grupo, né? Eu acho que há uma evolução clara de 23 para hoje. De 20. Rapidinho, tem pouco minuto de vídeo. Quero bater palmas para
as perguntas hoje da coletiva, todo mundo pressionando ele na parede, você vê que ele já tá incomodado, ele já não tá querendo responder, já tá querendo puxar briga, já tá incomodado. Parabéns às pessoas que estão, aos setoristas que fizeram essas perguntas até o momento. Vou dar o parabéns para daqui a pouco não fizerem merda e esquecer esses que fizeram boas perguntas. 3 para 24, muito. De 24 para 25 também, muita evolução. Acho que de 25 para 26 caminhamos realmente, não conseguimos até agora elevar o nível de futebol que a gente jogou. Há mudanças, há trocas, há um grau de investimento diferente de 23 para 24, de 24 para 25. Estamos sofrendo um pouco, temos que tentar melhorar. Eu sei que são 15 jogos, se eu não me engano, com 11 triunfos e 3 empates, apenas uma derrota. Nós temos que tentar melhorar. O torcedor tem anseio, né, pela chegada do Grupo City, de conquistas maiores, né, de conquistas grandes, ou de brigar por essas conquistas, né. Nós conseguimos 2 vezes ir para a fase de pré-libertadores, não conseguimos ir além disso. Espero que a gente consiga nesse ano galgar mais degraus, brigar por coisas maiores. Mas eu não sei, ser campeão da Libertadores assim de um ano para outro, classificar pela primeira vez e ser campeão da Libertadores, eu acho que é difícil para qualquer time conseguir conquistar um título desse tamanho, saindo de uma briga de Série B para ir para a Libertadores, achando que você vai ganhar a Libertadores no primeiro ano. Eu acho que você tem que ter tudo que você quer conquistar na vida, você tem que estar sempre perto daquele objetivo. Você tem que ganhar experiência, você tem que treinar muito, repetir, enfrentar. Agora, o que saiu realmente, aí eu concordo com você, do planejamento, foi a eliminação precoce, né? Isso doeu muito para o torcedor. Eu acho que os jogadores também sentiram bastante. Assim, mais do que ninguém, para mim, essa competição ela é muito especial. Agora, eu não posso mudar o passado. Ele já aconteceu. Eu lamento muito, de coração. Tristeza, porque com o nosso time que nós temos hoje, nós temos condições de ganhar do O'Higgins em muitas vezes. Uma pena que erramos. Um erro no jogo muda o jogo, e isso nós pedimos desculpas, nos lamentamos muito para o torcedor com relação a isso. Agora, eu confesso de coração que vaiar aqui, nós não vamos conseguir executar melhor o nosso jogo. Com o apoio do nosso torcedor, com o aplauso, com o grito, com o incentivo, os jogadores tendem a conseguir. Com vaias, dificilmente nós vamos conseguir apresentar o melhor da nossa versão, mesmo achando que estamos abaixo um pouco de 2025. Boa noite, Rogério. Surgiu a notícia nas últimas horas de que o Bahia teria solicitado à CBF se poderia voltar para jogar ainda esse ano a Copa do Nordeste. Sendo isso uma verdade, o porquê disso, já que se comenta bastante e se fala, eu próprio e outros colegas, sobre esse calendário péssimo que nós temos. Concordo. O porquê dessa solicitação, se realmente existe? Eu nunca solicitei, eu acho que seria muito legal jogar a Copa do Nordeste, se fosse definido em dezembro que o campeão da Copa do Nordeste jogasse a Copa do Nordeste. Nesse momento, nós não temos interesse nenhum em jogar a competição. Não faz sentido, porque nós não teríamos calendário, nós já temos um Sub-20 que tem um campeonato brasileiro puxado, que tem vagas, tem rebaixamento já, né, desde o último ano. E nós temos aí os atletas profissionais e os atletas do Sub-20 que fazem parte, então nós não teríamos nem condições de jogar. Nesse momento, não ficaria fora da programação para a gente jogar a Copa do Nordeste. Então eu ao menos não tenho interesse nenhum em jogar essa competição nesse momento. Que fim, ele falou algo que presta. Gostaria muito, por quê? Porque fomos campeões, gostaríamos de defender esse título, né? Mas como dentro das regras do começo do ano foi definido que a gente não jogava, não tem por que a gente jogar a competição. Boa noite, Rogério. Foi dito sobre evolução de ano após ano, a gente identifica essa evolução. Seria negligente da parte de formadores de opinião dizer que não há. E essa evolução definhou um pouco por a gente não avançar como avançou ano passado na Libertadores, não chegar a uma fase de grupo. Isso traz uma frustração gigantesca. Sobre a evolução, como a gente pode analisar, e eu gostaria da sua opinião também, como a gente tomar 2 gols de forma muito similar em questão de menos de 15 dias, talvez. 3 gols, né? A gente estava com a posse de bola, acabou cedendo, tanto com a jogada individual, que foi o caso do Acevedo, tanto em um erro de passe, infelizmente, do William José. Eu vou ser sincero, eu acho que a evolução ela não está tão ligada até onde você chega numa competição ou outra, porque depende dos adversários que você
enfrenta. No nosso caso, eu acho que a gente evoluiu menos de 25 para 26 do que de 24 para 25. Eu acho que a característica do time mudou, era um jogo mais vistoso, a gente tinha mais controle de jogo, né? Nós perdemos alguns jogadores, alguns porque nós escolhemos ter um tipo diferente de jogador, caso do Kik, um cara mais de explosão, força, marcação, pressão, e outros que saíram porque existe uma folha de pagamento que você tem que seguir aquilo, né? Você não pode fugir muito daquilo. Então, eles também se esforçam para fazer os ajustes necessários. Isso aí não faz sentido o que o Rogério Ceni fala, cara. Quando você para perceber, o único que saiu do Bahia que era titular, que foi titular, foi o Cauli. Ninguém saiu mais, tá todo mundo aí. Jean Lucas tá aí, Caio Alexandre tá aí, Everton Ribeiro tá aí, Ademir tá aí, Pulga tá aí, Willian José tá aí, Luciano Juba tá aí, Gilberto tá aí, Mingo tá aí. Tá todo mundo aí. Quem foi que saiu do ano passado para esse que mudou esse estilo de jogo do Bahia, meu Deus? Quem foi? O Santiago Arias? Santiago Arias era reserva. E nem fazia parte desse jogo bonito, vistoso que ele tá falando. Quem foi que mudou, velho? Meu Deus do céu, consciência. Eu acho que assim, foi investido bastante no ano, principalmente para 24, quando montou-se esse meio campo, né? E esse ano os investimentos foram um pouco mais contidos, porque o clube ele tem que caminhar com as próprias pernas. Dentro do que o clube fatura, o clube tem que tentar estar adequado a essa realidade. E a gente está se esforçando, tentando fazer com que o time renda um bom futebol como em 2025. Acho eu que está ainda um pouco abaixo, concordo. Não existe, não está tendo esse, não é claro e evidente esse upgrade de 25 para 26, mas vamos tentar estreitar isso através da competitividade, através da força de marcação, quem sabe melhores jogos fora de casa do que foi o ano passado, é o que a gente pretende fazer. Demos muito azar nas lesões, tanto de David e Canu, que eram dois jogadores de muita construção e a gente precisaria disso nesse jogo, mas perdemos dois jogadores para essa função, tentar recuperá-los logo para que entrem aí nessa caminhada do Campeonato Brasileiro, que agora no mês de março ainda, apesar de ter sido eliminado da Libertadores, fora essa semana nós temos jogos até a data FIFA inconsecutivo. Boa noite, professor. Valdomiro Neto, Portal à Tarde. O Bahia só não tomou gol em 4 das 15 partidas disputadas na temporada. Tá. Queria que você fizesse um balanço do sistema defensivo na temporada, perante as lesões de Canu e David Duarte e o possível retorno de Marcos Vitor para o elenco. O Marcos Vitor voltou, mas ele não pode jogar o Campeonato Baiano, né? Porque ele saiu antes da data limite. Nós não esperávamos as duas lesões na mesma posição, uma terceira lesão ainda do Gilberto, né? Lesão não, desculpa, ele fez uma cirurgia do apêndice. Eu acho que os gols não têm sido tanto problemas em posicionamento defensivo, e sim em erros de construção para chegar até o ataque. Eu acho que boa parte desses gols não se deve a um mau posicionamento defensivo, e sim ao que eu expliquei antes na minha primeira pergunta, primeira ou segunda pergunta que vocês fizeram aqui, esse cansaço, porque os gols acontecem muito na segunda parte do jogo, onde a gente está um pouco mais cansado, um pouco mais espaçado. Então, a maioria dos gols que nós sofremos são por erros próprios nossos de construção, e aí a gente perde essa bola, o time está um pouco aberto, porque está tentando ir para o jogo. É nisso que a gente tem que melhorar, acho que mais até do que quando a gente está postado defensivamente. Eu lembro de um gol postado defensivamente que foi contra o Fluminense. O Fluminense entra tocando a bola, nós poderíamos ter feito falta 2 vezes no lance, não paramos a jogada com falta e sofremos o gol. Mas nos últimos jogos, a maioria dos gols são feitos em momento de transição, indo para o ataque. É isso que a gente tem que caprichar, esse passe, não errar tanto passe, porque senão a gente corre riscos muito, muito grandes. Boa noite, Rogério. A relação do time com a torcida no Sim. momento não é a melhor. Mas qual é o recado que você dá para o torcedor visando a final do Baianão? Que a gente não sabe o adversário, mas que vai ser em jogo único aqui na Eu acho que a grande vantagem que nós temos nesse jogo é ser dentro da nossa casa. E que o torcedor, ele faz diferença, ele sabe disso, ele faz diferença quando nos apoia, quando está do nosso lado. Sem dúvida nenhuma, é um combustível assim gigantesco para esse time. E eu digo, eu entendo a frustração, a tristeza, ela pode ter certeza que é minha também, porque é a frustração de uma perda de um campeonato, deixar de participar num campeonato onde, além do prejuízo financeiro, prejuízo moral,
um prejuízo de imagem para todos nós, né? Mas eu sei do Bahia com a sua torcida. Eu já joguei, eu nunca tinha visto o que aconteceu hoje, eu nunca tinha visto. O Bahia com a sua torcida cantando e ajudando, ele tem chance de ganhar de qualquer equipe aqui dentro da nossa casa. Nessa situação de hoje fica um pouco mais difícil, mas repito, é democrático e é a escolha do torcedor. Boa noite, professor. Na última partida contra o Rings, após o jogo, alguns jogadores comentaram que esta equipe precisava dar respostas. Para você, quais seriam essas respostas a curto e a longo prazo? Eu acho que a curto prazo, nada que um jogo como hoje não é uma resposta sobre isso, não é isso que vai... eu acho que ao longo do ano, tentar aumentar o nosso aproveitamento em Campeonato Brasileiro, tentar chegar cada vez mais longe em outras fases, brigar para estar sempre perto da parte de cima da tabela, né, como a gente está hoje, a 3 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, podendo estar na mesma prateleira de, se eu não me engano, São Paulo e Palmeiras, que estão hoje com 10 pontos, né? A resposta ela nunca é a curto prazo, a resposta ela vai pelo ano todo. Você não é que você ganha um jogo e está tudo resolvido, não é isso. Infelizmente é assim que funciona. Eu acho que é uma eliminação precoce que ficou ruim para a gente, porque nós tínhamos condições de vencer o O'Higgins. Nós podíamos perder para frente aí para algum time melhor, superior ao nosso, mas da maneira que foi, realmente é muito doloroso para todos. Vê que ele não tem esperança nenhuma em ganhar títulos. Ele mesmo falou, a gente poderia perder para um time melhor lá na frente, não agora. Todos nós. Eu entendo a tristeza, a raiva do torcedor, mas repito, nós precisamos do nosso torcedor jogando junto com o nosso time. O que faz esse time forte aqui é o apoio e o peso da nossa torcida. Esse é o Rogério Ceni. Falta 3 minutos aí, mas estou cansado já de ouvir o Rogério Ceni. Esse é o técnico Rogério Ceni. Técnico que reclama da torcida ter vaiado, técnico que se incomoda com o vaiar da torcida, técnico que tem um time mimado, que não pode sofrer pressão porque o psicológico fica abalado e que não vai dar certo e babá. Técnico que tenta puxar briga com os setoristas, que tenta fazer alguma pergunta, né, que pressiona ele. Quer dizer, ele só quer setorista que fique passando a mão na cabecinha dele. Ô, Rogério, aquela partida sua foi boa. Esse é o nosso técnico Rogério Ceni, que não espera ganhar nada por agora. Então, você que está esperando, você que está cobrando, quando o Rogério tiver, vai ser isso aí, não é eu que estou dizendo, é ele mesmo que está falando. Vai fazer o quê, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.